Fala aí pessoal, vamos continuar nosso estudo à Carta aos Gálatas, falando hoje sobre experiências de salvação. Qual o objetivo? Entender que a salvação não é hereditária e também entender que pela fé somos descendentes espirituais de Abraão. Então, começando por uma experiência pessoal. Gálatas 3, do 1 ao 5. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, destacando aqui o trecho: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que está dizendo aqui? Os Gálatas receberam a mensagem de salvação pela fé quando se converteram. Não faz sentido ser salvo pela fé e viver pela lei. A experiência deles testifica que não é por mérito próprio que se recebe a salvação. Então, o que estava acontecendo? Os Gálatas receberam a mensagem do Evangelho. Depois, quando os judeus invejosos foram lá perseguir Paulo e desmentir ele, eles ouviram esses outros judeus e começaram a dar crédito a eles. Mas foi com Paulo, com a mensagem pregada por Paulo, que houve avivamento e que houve a conversão e a transformação de várias pessoas na cidade. Então eles começaram no caminho certo e depois se desviaram para outro caminho. E Paulo pergunta: bem, mas quando foi que vocês receberam o Espírito Santo? Foi quando creram no Evangelho ou quando obedeceram à lei? É insensatez você crer, receber pela fé, ter essa experiência de salvação pela fé e depois querer viver pela carne, com as obras de sua, confiando nas suas próprias obras e não na obra de Cristo na cruz. Então, em quem eu devo crer para a minha salvação? Devo crer na minha obediência, na força do meu braço, ou devo crer em Jesus Cristo crucificado? Essa é a pergunta de Paulo. E a experiência dos Gálatas mostra em que eles deveriam crer. E a experiência de Abraão? Versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Todo aquele que crê é contado como descendência espiritual de Abraão. Abraão foi salvo pela fé antes que a lei tivesse sido dada. E os judaizantes confiavam na descendência carnal de Abraão para a salvação. Então, os judaizantes eles tinham um senso de salvação tribal. Do tipo, todas as pessoas que forem judias, descendentes de Abraão, fizerem parte da nossa tribo como judeu e tivessem as mesmas obras que nós temos, fizessem as mesmas coisas que nós fazemos, ou seja, participassem dos nossos costumes, circuncisão, guardar o sábado, festas. Esses são judeus como nós. E assim, como Deus prometeu a Abraão, nós somos seus descendentes, nós recebemos, através de nossa tribo, a salvação. Como se Deus fosse exclusividade desse povo, fosse exclusividade dessa tribo, desse tipo de sociedade organizada e identificada como judeus por seguirem os seus costumes e rituais. Só que, como diz a Escritura, Deus haveria de salvar toda a nação, inclusive os gentios. Mas primeiro ele revelou o evangelho a Abraão, dizendo a ele: todas as nações serão benditas em ti. Então a salvação não é para uma descendência carnal, uma descendência
natural, mas a salvação é para todo aquele que crê, assim como Abraão creu, como diz o versículo 6, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E todo aquele que crê, versículo 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, quer receber as promessas que Deus prometeu a Abraão, creia como ele creu. É assim que nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Abraão no sentido espiritual e não no sentido da carne, no sentido de geração natural. Então, os judaizantes, eles têm seu argumento perdido, porque eles falavam, não, só é salvo quem participa dos nossos rituais, quem faz parte da nossa tribo. Mas isso nunca foi o evangelho, nunca foi isso, nunca foi ensinado isso na Bíblia. E nem mesmo Abraão obedeceu à lei que foi dada por Moisés, já que Moisés veio 430 anos depois do evangelho ser anunciado para Abraão. É muito tempo, mais de 400 anos depois. Porque Moisés, ele só escreveu a lei muito depois, né? Gerações e gerações depois de Abraão ter vivido. Então veja o que acontece. Não é a obediência à lei que salva a pessoa, mas é a fé. E os judaizantes que confiavam por serem descendência de Abraão, confiavam na salvação hereditária, como se fosse uma garantia, como se fosse uma herança, eles perdem todo o seu crédito. E a necessidade de obedecer à lei também fica desmascarada, uma vez que nem mesmo Abraão seguiu essa lei, mas a sua fé foi imputada como justiça. Então, escolhendo a fé. Versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito daquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, só podemos receber o Espírito Santo pela fé. Cristo nos substituiu na pena, e a maldição da lei que estava sobre nós foi transferida para Cristo na cruz. Então, o que esse trecho está dizendo? Todos aqueles que escolhem viver debaixo da lei devem obedecê-la à risca, porque a própria lei diz que se você não obedecer toda a lei, você será maldito. Aí eu pergunto, quem de nós obedece toda a lei? Se errarmos um pontinho, estamos amaldiçoados. Então quem está amaldiçoado? Todo mundo, porque ninguém obedece essa lei completamente. E como vimos no estudo anterior, a lei não justifica, ela somente condena. Por isso que o justo viverá pela fé, porque é a única esperança. Ninguém é capaz de obedecer a lei. Então tem que haver outro mecanismo de salvação, que é a fé. E como que essa fé opera a salvação em nós? É bem simples, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então Cristo obedeceu toda a lei. Ele é o Cordeiro Santo sem mácula. Ele foi oferecido como sacrifício, no último e mais perfeito sacrifício feito por Deus para Deus. Né? O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo foi oferecido, os nossos pecados foram transferidos para ele e ele morto em nosso lugar. Então é assim que a fé opera. Nós não cremos na nossa obra para a salvação, cremos na obra de Cristo na cruz para a nossa salvação. E assim, tanto os nossos pecados, o pecado dos judeus, quanto o pecado dos gentios, foram transferidos para Cristo na cruz, sendo ele maldito em nosso lugar, pagando a nossa pena e nos imputando a sua justiça. Então o nosso pecado passa para ele e a justiça dele passa para nós. É assim que somos justificados pela fé.
Então temos que crer não na nossa obra, mas na obra realizada na cruz, por Cristo. Cremos na obra dele. Quais as aplicações para a nossa vida? Devemos permanecer fiéis aos verdadeiros ensinos bíblicos que recebemos. Nós não podemos começar por uma coisa e terminar outra, né? Se cremos na palavra, devemos permanecer até o fim. Não devemos confiar na salvação de outra pessoa para a nossa. Ou seja, não é porque meu pastor foi salvo que eu sou salvo, não é porque meu pai é da igreja que eu sou salvo. Não, salvação é individual. Ela não é hereditária. Somos descendentes espirituais de Abraão. Portanto, as promessas feitas a Abraão também nos alcançam. E como que nós somos essa descendência? Crendo como Abraão creu. E viver sob a lei é viver sob maldição. Mas Cristo nos resgatou dessa maldição. Então, meus amados irmãos, não se coloquem em julgo de escravidão novamente, querendo obedecer a lei que ninguém é capaz de obedecer. Receba pela fé. Ela é graça, porque Cristo já pagou o preço. Então ficamos aqui e até a próxima.